Ok, então boa tarde a todos. O tempo é mínimo, mas eu vou tentar correr. Então, o meu trabalho de pesquisa é sobre as práticas sustentáveis na trajetória histórica da Oficina de Restauração do Piauí. É uma saga que a professora Ana Bailão já conhece, né? Já estivemos a pesquisar no mestrado. Então, essas práticas nesta pesquisa falam exatamente dos relatos dessas práticas que eu convivi, trabalhei nessa oficina, e a partir daí resolvemos registrar esse espaço e essa história. Então, por meio de 5 entrevistados, né, pela história oral, nós investigamos, tentamos identificar as práticas das adaptações sustentáveis que eram feitas na Oficina de Restauração do Piauí. Essa oficina foi fundada em 1987, né, ela faz agora 35 anos, e vem cumprindo uma série de tarefas e enfrentando problemas, porém não deixa de existir. Então, os aspectos... Deixa eu retirar aqui já parto para os resultados, né? Porque o tempo é breve. Então, nesse percurso de 35 anos, praticamente, analisamos os aspectos topológicos, os aspectos temporais, os aspectos técnicos, materiais e os relacionais. Então, percebemos que a mudança de endereço contribuiu muito para que a oficina não se estabelecesse da melhor forma. Os aspectos temporais, em relação à sua legalidade, não descobrimos nenhum documento que mostrasse realmente a sua fundação. Em relação aos aspectos técnicos, a formação da equipe, né, foi treinada inicialmente por uma restauradora formada no SECOR, e depois ela mudou de instituição, e então ficou o pessoal treinado, trabalhando e buscando conhecimentos de outras maneiras. Então, em relação aos aspectos materiais, né, a grande dificuldade da equipe é adquirir esses materiais institucionalmente. Em relação aos aspectos relacionais, né, ela atende ao sistema de museus, foi criada para isso, e a sua divulgação é muito, digamos, passa por uma invisibilidade, né, até dentro da própria instituição. Então, que práticas sustentáveis identificamos na pesquisa? Né, que a equipe não era só disciplinar, como Cesare Brandi prega, né? Na verdade, ela acabava sendo interdisciplinar e multidisciplinar, porque tentavam se resolver ali sozinhos, o grupo, para resolver todos os problemas. Em relação aos espaços, né, as divisões eram conceituais, porque geralmente eram espaços adaptados, colocando-se placas e sequências nos trabalhos, para que eles fossem seguidos devidamente. Os materiais também já falei, a forma de aquisição difícil, por serem materiais importados, e pela forma de aquisição do Estado, não contemplar esse tipo de aquisição. Em relação aos equipamentos, né, fizemos muitas improvisações, construindo os próprios instrumentos, na preparação das ceras, na preparação dos materiais na própria oficina. A bateria está acabando. Só um minuto. Um problema de contato aqui, só pode. Tá, então, continuando. E em relação ao duo, a análise da forma de trabalho entre a teoria de Cesare Brandi e a Munhoz Vinícius, né, consideramos que a memória do sujeito sempre foi considerada na tomada das decisões. Então, a oficina passa por várias adaptações, né? Então, essa era uma câmara de desinfestação na época, né? Na década em que foi pesquisada. Então, cobria-se com plásticos e vedava, de qualquer forma, para fazer uma fumigação. Em relação à organização dos espaços, as plaquinhas conceituais e os lugares por onde cada peça passava, para ter uma certa organização. Em relação a materiais e equipamentos, mobiliário, inclusive, fazíamos adaptações com peças retiradas dos refugos, né, descartadas. Então, a gente sempre tinha esse cuidado, né, de manter tudo organizado e na sequência. Aqui é um caso de uma obra que passou pela oficina, que é um caso que nós chamamos de reenquadramento, né? Então, como não tinha condição de restaurar o papel, né, foi higienizado, foi colocado num suporte neutro e reenquadrado com um passe-patou mais largo, né? Então, a obra voltou para o museu dessa forma. Aqui também, pequenos retoques aparentes, manuais, pequenas complementações, para que, de certa forma, isso pudesse ser retirado, pudesse ter reversibilidade quando tivesse oportunidade de melhor qualidade de trabalho. Aqui é um retábulo, também a gente retrata a consideração da memória dos sujeitos, foi feita pesquisa na cidade de Piracuruca. Esse é um retábulo onde do retábulo original, onde foram tiradas 7 camadas de repintura,
Então, foi-se à comunidade conversar e decidiu-se que deveria deixar na primeira camada, que era a camada que a maioria das pessoas tinha recordações. Então, foi um trabalho coletivo, né, uma decisão coletiva, como prega a teoria contemporânea. Então, esses multifatores que nós buscávamos, né, esse nomadismo, as mudanças da oficina, mudanças topológicas, prejudicaram bastante o seu andamento. O pouco apoio institucional, né, a insensibilidade de alguns gestores quanto à importância da conservação do patrimônio, as instalações físicas sempre inadequadas em função dessas mudanças, a escassez dos materiais e equipamentos, a falta de capacitação técnica dos integrantes, poucos conseguiram sair para buscar essa capacitação, a falta de intercâmbio com outros centros, né, de restauração, trocar ideias, para se atualizar, e a adoção intuitiva da teoria de Munoz-Wiener, né, que sempre se achou que trabalhou na linha de Brand, mas não, já trabalhava nessa perspectiva contemporânea, né, da adaptação de materiais, de atender ao maior número de pessoas. Então, a falta de incentivo também para a formação dos restauradores, e a gente tem todo um trabalho da educação para o patrimônio dentro mais dos programas de pós-graduação e aqui no Instituto Federal, para ver se a gente consegue levar pessoas para essa formação. Então, a inclusão, inclusive destes, né, no quadro das profissões do Estado, não só o museólogo, como o conservador-restaurador, que ainda não é reconhecido no Brasil, inclusive. Então, esta era a nossa equipe, né, desta só restam 3, né, então a gente continua batalhando, né, por esta educação patrimonial e para não deixar morrer essa ideia, porque o Piauí precisa, né, deste setor, deste serviço e desta consciência da preservação do patrimônio. Obrigada.